Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está me assistindo. Tá? Hoje vamos falar sobre pronomes pessoais, ok? A gente, esse é o primeiro vídeo de outros vídeos que eu vou fazer sobre pronomes, ok? Se você perdeu a aula sobre os pronomes, você pode encontrar aqui no canal. Tá? É um vídeo básico, um vídeo geral falando sobre pronomes e explicando as classificações. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das classificações dos pronomes, que se chama pronomes pessoais. Okay? Teremos outros vídeos sobre os pronomes de acordo com cada classificação. Para começar, a gente precisa entender o que são os pronomes pessoais primeiro. Então, quando eu falo pessoais, lembra pessoa, pessoas. O pronome, como eu já tinha falado na outra aula, você vai lembrar de depois do nome. Então, o pronome ele vai indicar as pessoas do discurso e vai variar em gênero e número. Varia em gênero para indicar masculino e feminino e varia em número para indicar singular e plural, certo? Então, os pronomes pessoais, eles vão falar sobre as pessoas, tá bom? Então, são as pessoas do discurso. Então, o que é o discurso? É durante a fala, né? Durante a conversação entre as pessoas, certo? Então, é isso que a gente vai entender como discurso nesse momento. Estou trazendo agora uma tabelinha para a gente entender quais são os pronomes pessoais que existem na língua portuguesa hoje. Então, a gente tem os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? Então, os pronomes pessoais do caso reto, na primeira pessoa do singular, é o pronome eu. Eu. Tá? Eu fui à casa do meu amigo. Tá? Eu caí de bicicleta. Então, eu é a primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Tá? Pode ser você também. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, na frase, por exemplo, eu fui ao mercado hoje. Eu é o pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós ou vocês. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, por exemplo, na frase nós fomos ao shopping. A gente tem nós como primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, nós é um pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa do plural. Tá? E a gente também tem os pronomes pessoais do caso oblíquo, que se dividem em átonos e tônicos. Tá? Átonos porque tem um som mais fraco e tônicos porque tem um som mais forte. Então, me, ou mim e comigo, por exemplo, na primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular, temos o te e o ti contigo. Na terceira pessoa do singular, o a, si e li. E também ele, ela ou si. Primeira pessoa do plural, temos o nos e nós e conosco. Segunda pessoa do plural, temos vos, vós e convosco. E na terceira pessoa do plural, nós temos os as, si, lis, eles, elas e si. Tá? Então, por exemplo, na frase ele trouxe o caderno para mim. Ele trouxe o caderno para mim. Esse mim, no final, é um pronome oblíquo tônico. Okay? Primeira pessoa do singular. Mim. Ele trouxe o livro para mim. Né? Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Tá? Ele veio ao show comigo. Então, comigo, contigo, tá? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular. São pronomes oblíquos tônicos. Então, para fechar a última frase, a gente tem, por exemplo, na frase vocês. Vocês foram ao parque. Vocês foram ao parque ontem. Então, a gente tem aqui o vocês como pronome pessoal do caso reto. Aqui a gente vai ver na segunda pessoa do plural, porque pode ser vós ou vocês, tá? Não está aparecendo vocês ali na segunda pessoa do plural, mas a gente também considera vocês como segunda pessoa do plural, tá? E você na segunda pessoa do singular. Tu ou você, vós ou vocês. Porque esse vós ele é usado mais numa linguagem mais formal. E hoje em dia a gente utiliza mais a linguagem informal, então a gente utiliza mais o vocês do que o vós. É mais comum
alguém falar vocês ou você do que o vós, no caso, né? Certo? Então, aqui temos uma tabelinha dos pronomes pessoais, do caso reto, e dos pronomes pessoais do caso oblíquo, que se dividem em átonos e tônicos. Lembrando que, para finalizar, os pronomes pessoais, tá? Eles vão depender de quem se fala, com quem se fala, tá? Então, por exemplo, na primeira do singular, ou primeira do plural também, tá? Primeira pessoa, na verdade. A gente está falando, ó, consigo mesmo. Então, é sobre nós mesmos. Por isso que é eu e nós, né? Mim, me, comigo. Fala sobre quem está falando, né? Sobre a pessoa, própria pessoa, tá? Já na segunda pessoa, tanto singular quanto plural, é a pessoa com quem eu estou falando. E a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, é sobre quem eu estou falando, que é o ele e o ela. Entende? Então, bora falar um pouquinho aqui sobre o caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo podem ser átonos ou tônicos, como a gente viu na tabela, e tem a função de complemento verbal ou complemento nominal. Aqui já fica um pouco mais difícil, mas é bom que vocês entendam também essa parte. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre complemento verbal e complemento nominal. Então, na primeira frase nós temos ela me chamou. Tá? Ela me chamou. Então, veja aqui o me, né, como pronome oblíquo, átono. Tá? Porque ele tem, aqui no caso, ele tem menos força. Tá? Então, ele é o pronome oblíquo átono, no caso. Então, ela me chamou. Né? Então, quem é o verbo? Chamou. É como se eu tivesse perguntado, chamou quem? Tá? Chamou a mim. É como se fosse ela chamou a mim. Tá bom? Então, ela complementa o sentido do verbo chamar. Esse caso oblíquo, no caso, né? O oblíquo átono me. O me está completando o sentido do verbo chamar. Chamou quem? Me chamou. Chamou a mim, por exemplo. Então, é um complemento do verbo chamar. Por isso que ele é um complemento verbal. Já na segunda frase, ele falou comigo. Falou comigo. Tá? Então, a gente tem aqui um complemento nominal. Complemento nominal, não. Aqui, nesse caso, é um objeto indireto. Né? É porque fica assim. Ele falou comigo. Então, a gente pode fazer dessa forma. Ele falou comigo, né? É como se, esse comigo é como se fosse com, tá? Então a gente tem uma preposição com aqui dentro, tá? Desse comigo, a gente tem a preposição com. E se tem preposição e completa o sentido de um verbo, a gente tem um objeto indireto. Então aqui seria objeto indireto, tá? Porque esse com aqui é preposição, tá? Esse comigo, pronto. Então, comigo a gente tem o com, que com é preposição. Então, a gente tem aqui o complemento de um verbo, o verbo falou. Então, comigo seria, tá? Seria objeto indireto, ok? Nesse caso, ele é um objeto indireto. Pronto, agora sim a gente vai para a frase que interessa aqui. Ele tem medo de mim. Então, a gente tem aqui mim funcionando como um complemento nominal. Agora sim, porque de mim completa o sentido de medo. Ele tem medo. Medo de quê? De mim. Então, a gente tem aqui de mim como um complemento nominal. Agora sim, complemento nominal. Né? Ele tem medo. Medo de quem? De mim. Por que é um complemento nominal? Porque de mim completa o sentido da palavra medo. E medo não é um verbo. Se completasse o sentido de um verbo, seria objeto direto ou objeto indireto. Mas nesse caso, completa o sentido de um substantivo, né? De um nome, que é medo. Então a gente tem aqui complemento nominal. E complemento nominal ele completa o sentido de um nome. Então a gente tem aqui na frase, ele tem medo de mim, o mim funcionando como complemento nominal, tá? E a gente tem ela me chamou, que completa o sentido de um verbo. Então a gente tem um complemento verbal. Nesse caso, tá? Ela me chamou, chamou quem? Né? Chamou a mim. Tá? Então a gente tem aqui um objeto, né? Um objeto direto nesse caso. Tá? Essa frase do meio eu coloquei ela, mas eu acabei vendo que ela não tem não. Ela não é complemento nominal aqui, tá?
a gente tem aqui um objeto indireto, ok? Então a gente tem um objeto indireto, né, na frase do meio, na segunda frase, e ela me chamou. Chamou quem, né? Chamou quem? É como se tivesse falado chamou a mim, ou me chamou, né? Chamou a mim, tá? Que é igual a objeto direto, porque não tem preposição, tá? A gente não encontra preposição aqui, então serve como objeto direto. Ok? Então a gente tem aqui os pronomes oblíquos átonos como complemento verbal, e a gente tem os pronomes oblíquos tônicos como complemento nominal, tá? Ok? Agora a gente vai para o caso reto. Vamos falar um pouco sobre ele, né? Os pronomes pessoais do caso reto, eles... Agora sim, eu já estava errado. Os pronomes pessoais do caso reto, eles têm a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Tá? E a gente vai ver isso agora, como funciona na prática. Então, na frase, né, eu fui ao médico. Médico na terça-feira, por exemplo. Eu fui ao médico na terça-feira. Qual é o pronome pessoal? Então, eu. A gente tem aqui eu como pronome pessoal do caso reto. Como a gente acabou de ver. Eu. Ok? Até aí tudo bem, né? Acho que tá bem tranquilo esse pronome pessoal, esses pronomes pessoais do caso reto. E a gente, quem foi ao médico na terça-feira? Eu. Então a gente tem aqui o sujeito, né? Ok? A gente tem aqui um sujeito, que é o que realizou a ação. E agora a gente também, tá? A gente vai agora para o predicativo do sujeito, né? E agora a gente tem aqui o vencedor, né? O vencedor sou eu, certo? O vencedor sou eu. A gente tem o verbo aqui como vencedor, né? Vencedor aqui é o vencedor é o substantivo. O verbo a gente tem aqui como sou. Sou é o verbo, tá? O vencedor sou eu. Nessa frase, sou é o verbo, tá? Ele é um verbo de ligação, esse sou, tá? Ele liga o sujeito a uma característica. Por isso ele é um verbo de ligação, tá? Então a gente tem aqui o vencedor como sujeito, tá? Então o que eu sou? O vencedor. A gente tem aqui o sujeito, que seria o vencedor. Depois do verbo de ligação, a gente tem o que a gente chama de predicativo do sujeito, tá? Que está dizendo quem é o vencedor, ou seja, caracterizou o sujeito. Então a gente vai entender assim: sou como verbo, né? Sou é o verbo de ligação, porque o verbo de ligação ele liga o sujeito a uma característica. O sujeito é o vencedor, tá? O sujeito é o vencedor. Eu é a característica, ou seja, nesse caso está dizendo quem foi quem venceu, né? Quem é o vencedor, tá bom? É a característica do sujeito. Ele identificou no caso. Então a gente tem como predicativo do sujeito, tá? Então a gente tem aqui eu, a gente tem eu como um predicativo do sujeito, tá? Então a gente tem o eu como um predicativo do sujeito. Ele é a característica do sujeito vencedor. O sujeito é vencedor. Qual a característica desse vencedor? Eu. Né? Então ele caracterizou. Nesse caso ele identificou, ele indicou quem é o vencedor, tá bom? Então pessoal, a gente tem uma questão aqui para finalizar, tá? João foi brincar no parque com Ana. No caminho, ele a encontrou e ficou feliz. Ana trouxe um brinquedo e disse que era para ele. João agradeceu e falou com ela durante toda a tarde. No final, eles voltaram para casa contentes, né? Então, na frase João a encontrou, a palavra a está substituindo quem? João a encontrou. É como se fosse João encontrou ela, tá? A gente tem que voltar no texto para encontrar João a encontrou, antes de falar sobre a questão, tá? João foi brincar no parque com Ana. No caminho, ele a encontrou e ficou feliz. Então, ele encontrou quem? Né? Ele se encontrou com quem, no caso? Com Ana. Encontrou com Ana. Eu poderia ter dito, no caminho, ele
né, que é João, poderia ter dito: no caminho, João encontrou Ana. Aí eu iria repetir o que eu já tinha falado no começo. Então não posso, porque eu posso usar, nesse caso, um pronome pessoal, né? Para poder evitar repetição. Lembram que a gente usa o pronome para isso? Ele evita a repetição. Eu não preciso falar João, João, João. Eu posso falar ele para se referir a João. Não fica tão repetitivo. E eu posso falar depois ela para Ana, né, nesse caso, para não ficar repetindo Ana, 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 ok? Então, no caminho, ele a encontrou. Ele encontrou com quem? Com Ana, letra B, tá? Ele encontrou com Ana, letra B. Ele a encontrou é como se fosse ele encontrou ela, tá? Ele a encontrou, ele encontrou ela, ok? É como se fosse assim. É um pronome oblíquo, tá? Na frase, eles voltaram para casa contentes. Segunda questão. Na frase, eles voltaram para casa contentes. A palavra eles se refere a João, Ana, João e Ana ou parque. Né? Eles aqui se refere a João e Ana, né? Letra C. Então, eles voltaram para casa contentes, João e Ana. Então, não preciso falar. No final, João e Ana voltaram para casa contentes, porque eu já falei isso. Né? Já falei sobre eles antes. Então, eu não preciso ficar falando João e Ana direto. Certo? Então, a gente tem a letra C como resposta, tá? E é isso, pessoal. Os pronomes pessoais, podem parecer um pouco difíceis no começo, principalmente os oblíquos, mas é só uma questão de uso e contexto, tá? Quanto mais exercícios, fica mais fácil. Obrigado a você que assistiu até agora, tá bom? Muito obrigado e nós nos encontraremos nos próximos vídeos, tá bom? Não deixe de assistir a aula sobre pronomes. Eu falo sobre pronomes de uma maneira mais resumida, né? A gente vou gravar um vídeo sobre cada pronome. Esse foi o primeiro, que são os pronomes pessoais. Mas a gente tem aqui no canal outras aulas sobre língua portuguesa. Até mais!